Gente, agora, vamos falar uma coisa. Quando a gente acorda, você que é mulher, ou você que é homem, mas toma conta da sua casa também, a gente começa já a organizar mentalmente a rotina do dia, né? Só que uma das coisas que, infelizmente, a gente não faz, a gente vai a partir de hoje fazer, é a gente prestar atenção na postura que a gente tem a cada tarefa dessa nossa rotina. E o Dr. Jason, que é quiropraxista, mais uma vez está com a gente. Como vai? Seja bem-vindo. Tá sentindo sua falta? Sim, que bom que você veio. Também. Agora, vou falar o seguinte, a maior parte das pessoas, aqui está a Priscila, seja bem-vinda, viu, Pri? A maior parte das pessoas não presta atenção na sua postura na hora dos afazeres domésticos, não prestamos, né? Não, é uma coisa que inclusive começa na infância. É verdade. Estudar na escola, levar na mochila. Sentar em cima assim da perna, né? Então, já sendo mal acostumado, quando nós fazemos tarefas de casa ou outras coisas, o anormal vira normal. É. E aí vem o prejuízo para a coluna. Vamos mostrar aqui com a Priscila algumas situações? O básico, não? Então, para estar sentada correta aqui, eu vou virar ela assim em perfil. Ok? Em perfil, vamos observar que a orelha dela fica em cima do ombro. É. Mas como é na realidade que muitas pessoas acabam sentando, movem os glúteos mais para frente e isso... Fica jogada assim, ó. A coluna dorsal fica mais redonda e a cabeça geralmente vai para frente. Agora, Pri, imagina aí que está digitando alguma coisa, ok? A cabeça vai para frente, certo? E aí começa a ter aquelas dores terríveis, na nuca. né? Então as dores são benéficos, são sinais positivos que a pessoa está fazendo mal. Só que o que acontece? A pessoa, ao ignorar a dor, acostuma. E o corpo para de avisar e daí o problema vai piorando. Progride para artrose, outras coisas. Ou então vai tendo torcicolo. Parece que o pescoço vai ficando duro, é um sinal também. Exatamente. Está trabalhando errado. Torcicolo, né? É muito comum. Dor de cabeça é muito comum. Adormecimento nos dedos e mãos é comum. Até parálise facial para as pessoas que dormem de bruço é comum. Ou seja, onde nós temos bloqueios nos nervos que saem da coluna, ok? Então, se eu tenho um pinçamento neste nervo, eu vou sofrer consequência em outras áreas do corpo, né? Exatamente, no lugar onde vai o nervo. Vamos imaginar um jardim com várias mangueiras e que cada mangueira vai para uma planta diferente. Se eu pisar em X, vai afetar planta X. Aqui é basicamente o que acontece, né? Exatamente, então, Pri, como está agora... Está péssima. Está péssima, ok? Então, a coluna dela é assim e muita gente trabalha ou fica sentado na noite para assistir televisão e passa horas assim. O problema é a coluna não está projetada para funcionar assim e com o tempo dá os problemas. Agora, se a pessoa ainda sentasse assim assistindo televisão, era ruim, mas não era tão pior. Normalmente, quando a gente vai assistindo televisão, a gente vai jogando mais o corpo. Exatamente. Vai torcendo. Gente, se a gente tirasse uma foto, a gente ia ter vergonha. Sim, porque parece que a gente está um S, né? A pessoa deita no sofá e usa a parte elevada para o braço, para apoiar a cabeça. E essa postura, na realidade, se a pessoa entende como deveria ser sempre, vão poder empenhar todas as coisas que nós temos aqui, desde passar roupa até limpar o chão, sem comprometer a coluna demais. Então, mas em contrapartida tem gente que fala assim, eu tenho que ficar com a coluna ereta. Ficar com a coluna... Os ombros estão para trás, que também acaba sendo prejudicial, né? Então, assim seria... Muita gente acha que tem que ser assim. Eu aviso assim, que imagine que alguém está puxando fio da cabeça para cima. Então, na realidade, se projeta para cima e não para assim. Trás, né? Exatamente. E um hábito. Então, a pessoa tem que entender que ao mudar, não é um dia para o outro. É um processo. Então, sou quiropraxista, daqui um pouco mostramos o ajuste. Isso é uma coisa importante. Consciência é uma coisa importante. Ajustar os móveis e ferramentas que a pessoa usa também é importante, entendeu? Né? É uma série de coisas. Vamos mostrar aqui na tábua de passar, Priscila? Tábua de passar, e aqui a gente já pode simbolizar a pia também, ó. Eu tô de salto, a Pri tá sem salto. A gente tem quase a mesma altura se eu tiver sem sapatos. Agora eu vou e faço a pia da minha altura, porque para mim é melhor. Vai a Priscila usar a pia e tá inadequado. Exatamente. Então, infelizmente, as coisas não estão projetadas para todo mundo, para ser igual. Mesmo. E nós temos que compensar por isso. Às vezes, compensar é adotar uma postura específica na hora.
às vezes é alongar e fazer alongamentos específicos, ou fazer exercício, ou não dormir de bruço, entendeu? Compensar em outras maneiras. Ou você já me ensinou há uns bons anos atrás aquele banquinho que a gente apoia. Sim, banquinho fantástico. Para lavar, vai lavar a louça, a gente vai ficar muito tempo na pia, quando a gente vê, a gente já está arqueado. Se põe um pezinho num banquinho, de uns 20 centímetros mais ou menos, a gente tende a ficar com a postura certinha. E o que acontece? Quando você levanta o pé assim, aumenta a curva na lombar. Então, as curvas são importantes. Já falamos também sobre isso, que comparamos o flamingo com a girafa. É verdade. O flamingo tem duas curvas e pode girar 360 graus. A girafa não tem curva e não tem mobilidade. E hoje em dia estamos perdendo a curva cervical facilmente. Muita coisa que nós fazemos, olhando para baixo, acaba retificando a curva e causando os famosos bicos papagaios, ok? Isso aqui depois é uma dor terrível e aí só tratamento paliativo, não tem como a gente reverter a situação, né? Não, mas é um processo, graças a Deus. Então, esse aqui demora anos. Gente, o normal seria assim, com discos conservados. Olha o disco, a diferença. Então, postura inadequada, dos momentos que estamos falando, e outros, sobrecarrega o disco. O disco é água, 90% água. Então, o que acontece? A água vai desidratando, com o tempo diminui e o corpo deposita cálcio. Agora, Kátia, move normal. Esse é o normal. Move um lado ou outro assim. Agora, move a pessoa que tem bico de papagaio. Gente, que engessado. Sim. Então, eu gostaria de esclarecer uma coisa também. Sempre nós temos pessoas, depois das entrevistas, que querem saber sobre os bicos papagaios, que tem e acham que isso é causa de tudo. Não é assim, gente. O bico de papagaio é como olhar o pneu do carro e ver que está desgastando, mas não necessariamente está desgastado. Sim, então, para chegar ao momento que realmente onde vai causar problemas, demora décadas. Então, a ideia é, para hoje, mesmo tendo bico de papagaio, ver a causa, modifica a causa e daí não deve progredir. Pelo menos a gente estaciona o grau desse bico de papagaio. Exatamente. E evita que se chegue a uma situação como essa, que aí a dor é terrível, gente. É osso batendo em osso. Mais uma coisa... Sem falar o pensamento exatamente. Aqui, né? Eu ia te mostrar isso agora. E olha esse lado aqui. Olha, coitado, não tem espaço, não sei se a câmera pega bem aí. E olha o normal. Eu seguro assim. Segurei. Legal. Normal. Olha lá a diferença, gente. Então me diga, se esse nervo vai para o útero, é possível que quando está em esse estado é feita a função do útero? Sim, que não vai para o coração, sangue, né? Exatamente. Também, né? Vai para o estômago. E aí a gente vê algumas pessoas que fazem alguns tratamentos e não vem evolução. E aí muda de médico, porque acha que o problema está no útero só, por exemplo, vai. E depois o problema não está no útero, está na coluna, né? Esse é muito bom, porque muita gente, é normal, quando sentimos algo desagradável, um sintoma ou dor, focamos nisso. Sim. Mas, infelizmente, se a coisa que nós fazemos para curá-lo não foca na correção, a dor vai voltar. Então, por isso, muita gente toma remédios que são ótimos por alguns motivos, mas se não foca na causa, volta a doer. E volta, às vezes, ainda pior do que estava, né? Então, a altura certa seria qual de passar roupa? Por exemplo? Da cintura? Cintura, do quadril, desculpem, do quadril, cintura. A minha altura é essa, natural. E, basicamente, de uma maneira que não faz a pessoa agachar ou dobrar. Né? Então, esse seria legal para vocês usar aí, ok? Pode até... Então, viu agora que ela fez com a cabeça? Ela jogou para baixo, né? Dá para brincar com isso um pouco e ver, aproxime um pouco mais para aí e tente quando se passa, olha e daí olha menos, sabe? Isso. E daí olha de novo, você não tem que ficar olhando cada centímetro da roupa às vezes, passa. Até pra gente acostumar a passar e olhando pra frente, assiste televisão. Sim. Porque a gente sem querer tende a ficar olhando pra frente e dá uma batidinha de olho só de vez em quando, né? Sabe outro grupo que sofre muito disso? As mulheres mais com bebês recém-nascidos. O que fazem? Quando estão amamentando, olha para baixo e vem com dores na nuca. Quando, na realidade, podem olhar, deixar, fazer outra coisa, olhar, talvez até um espelho para ver a postura e voltar a olhar, não ficar olhando para baixo. Gente, não dá para ficar no automático a vida toda, não tem jeito, né? Vamos ver alguns mitos e verdades, Jason? Vamos ver o primeiro, ó. Colocar gelo na região dolorida alivia a dor? Sim. Alivia em todas as dores? Por quê? Porque gelo, sendo frio, faz que as artérias, os vasos encolhem ou fechem, ok? Isso baixa a inflamação e também o gelo tem um lado analgésico. A pessoa que coloca o calor, o que acontece? Abre os vasos,
aumenta a inflamação. Por isso dói, geralmente depois. Na hora alivia, mas depois piora, assim, né? Gelo dura mais tempo. Mas, gente, é para colocar o gelo enquanto você faz o tratamento com o médico. Não é para substituir aí, dar um médico, você vai pôr gelo todo dia e pronto. Não. É, claro. É milagre. A o milagre do gelo não dá, né? Vamos ver mais um? Sentar de pernas cruzadas por períodos prolongados prejudica a coluna. Sim, dica, vai trocando. Troca, né? Isso aí não é difícil entender. Não deveríamos manter uma postura só por muito tempo. Então, por exemplo, se estou de pé, trabalhando de pé, tá bom, eu vou trocar de lado. Estou numa fila de banco também. Se a pessoa gosta de cruzar as pernas, cruza um lado, cruza outro, se ajusta na cadeira. Vai balançando o pé para ajudar a bombear o sangue, né? Quer dizer, exatamente, né? Movimento é vida. Okay? Nenhum animal deveria passar muito tempo sem mover. Então, se lembrarmos disso, ajuda muito com essas situações. Mal comparando, até tubarão se ficar parado morre, né? Sim, verdade. Tem um bicho desse, quem dirá a gente, não é? Se ele para de nadar, ele morre, não tem jeito. Então a gente também não pode ficar parado. Sim. Se pressuposto. Eu sempre uso o exemplo de um cachorro, por exemplo, que está acostumado a correr na fazenda, uma pessoa, e daí de repente muda cachorro para uma casinha na cidade. É como a jaula, não? Como fica? Não somente fica pior da saúde, mas fica deprimido, fica triste, fica sem motivação. O ser humano é assim. Quando nós estamos movendo, aos poucos perdemos motivação, não ficamos tão animados. E quando a pessoa começa o exercício, logo depois diz, uau, olha os poderes. Parece que renasceu, né? Exatamente. É verdade. Vamos ver mais um? O colchão ideal deve ser muito macio. Não, infelizmente, quando está macio, vamos ver de lado o que aconteceria. Afunda muito, parece quadril, então mais pesado aqui fica pela região do quadril, bacia, afunda, a coluna não está bem apoiada assim. O mesmo vale para quando a pessoa compra um colchão adequado, mas não troca no tempo certo, vai formando o formato do corpo, está no colchão, né? Você cai no buraco, né? Eu acho que todo mundo sente isso quando viaja, fica no colchão de uma amiga, casa de um amigo, ou uma pousada, onde o colchão não é tão legal, e acordamos com dor às vezes. Então, o corpo sendo inteligente provoca dor para lembrar a gente que não faz bem. Claro que quando você vai num hotel não tem o que fazer, mas na sua casa você tem, né? Então fica de olho no seu colchão. Apesar que até tem o que fazer. Já se informa direitinho que tipo de colchão. Sim. Isso é o tipo de coisa que a gente tem que perguntar. Às vezes, o mesmo hotel ou pousada tem várias tipos de colchão. Opções, né? Você comprar em vários estádios. Verdade. Vamos ver, Priscila, jeito errado de pegar o balde antes. Olha, o que ela fez. Olha lá. Ela agachou, a balde deve ter uns 10 quilos de água, ok? Então, assim, com a coluna curvada. E com uma mão só ainda e a outra na perna. Uma mão só, exatamente. Força o ombro, força o lombar. Ela está com uma certa torção da coluna. Pior ainda, isso coloca muito carga aqui na coluna lombar. Agora, o correto em qualquer atividade, vamos observar agora, seria quando a pessoa consegue manter a curva lombar e a coluna reta. Então, então tem que usar as duas mãos, perfeito. Coxa, né? Isso, e levanta aí. Não, até dá para pegar. Pode pegar. Isso, Pri. Isso, perfeito. Okay. Dificilmente a gente faz isso. É difícil, mas é um hábito. A gente pega de qualquer jeito, levanta, acha que é Highlander, né? E outra coisa que ela fez agora que foi excelente, ela olhou para frente. Geralmente, quando olhamos o objeto, quando levantamos, ficamos curvados. Quando olhamos em frente, subimos assim mais reto. Outra torção que a gente acaba fazendo com muita frequência é no carro, né? Sim. Você está dirigindo, aí você fala, mas eu coloquei o banco certinho. Preciso pegar alguma coisa lá atrás, a gente vira o corpo, se estica toda para catar no banco de trás alguma coisa, né? Sabe o que acontece aí? Dá uma olhada aqui, as articulações do lombar estão todas alinhadas nesse plano. Ou seja, não tem muita rotação aqui. Quando viramos, não é um movimento natural para a coluna lombar. Isso realmente acaba sobrecarregando a coluna. Especialmente se a pessoa acabou de dirigir muito tempo e não está preparado, pode causar lesões. Agora, uma coisa que a gente não tem hábito também. Eu faço pilates, então acaba sendo mais fácil isso. A gente não trabalha a musculatura do quadril, né? Então a gente sobrecarrega essa região. Sabe que o meu quadril antes estalava. Aí você fala, estala o quadril. É claro, a musculatura não está firme, então sobrecarrega onde? Justamente aqui na lombar, nas juntas, né? E especialmente quando estamos sentados, encurta o quadril. E não deveríamos ter, como eu digo, desequilíbrio entre os lados, anterior e posterior da coluna. E se acaba realmente sobrecarregado. E aí você acha que é legal estalar? Não é legal estalar. Não é legal, infelizmente.
a pessoa geralmente, especialmente com o estalo cervical, diz que dá alívio, alguns minutos daí volta a doer. O que acontece? Sim, efetivamente solta, mas não no lugar onde deveria. E para compensar, o corpo causa uma contratura muscular. E na realidade, esse desconforto que faz a pessoa querer estar lá, mas não, além de não dar alívio, realmente perpetua um problema que demora anos para aparecer. E causa artrose, não? É verdade. Vamos pegar a vassoura? Vassoura para você, Pri. Como que você varreria se você não soubesse a forma correta? Assim, ó lá. Ok. Perfeito. Tá vendo isso aqui? Nós temos... Eu vou passar o rodo. Olha como a gente passa. Olha que beleza. Toda torta, Quanto tempo consegue passar assim, sem sentir a dor? E ainda mais, mulher tem mania de fazer tudo de salto em casa, já viu? Não, é ok. Você chega pronta, você sai, deixa eu dar uma arrumadinha, depois tomar um banho. Isso é extremamente prejudicial, é verdade, que faz mil coisas uma vez, faz mil coisas de uma vez? Sim. Isso é extremamente prejudicial. Tem Muito que estar também mal. com um calçado adequado, altura certa. Além de ser perigoso, porque poderia escorregar. Isso altera a nossa centro de gravidade. Olha, a curva aumentou muito mais aqui pra mim do que eu teria se eu tivesse sem sapato, né? Exatamente. E o correto? O correto seria a gente fazer assim, ó. Faz um pouco mais devagar. Aquela coisa também, gente, não fica olhando, ok? Olha, mas olha para cima, pensa na coluna. Muita gente que tem dores, temos que lembrar, estão sofrendo desnecessariamente devido a essas coisinhas. Aí você fala assim, mas só aqui vou devagar. Gente, 15 minutos não vai te matar de você demorar um pouco mais para fazer isso. Aí você fala, como eu puxo a cozinha? Estica e vai puxando. Exatamente. E pronto, gente. Não é melhor a gente fazer as coisas com uma lentidão maior, mas com mais saúde, menos dor? Com certeza. Não é? Tudo. Jesus? Realmente. E, como você falou agora, é uma questão de minutos, às vezes segundos. Olha, a gente está tão mal acostumado, eu estava falando esses dias ainda. A internet demora 5 segundos, vai? Para abrir um site, você fala que a internet está lenta. É verdade. Que são 5 segundos da tua vida para abrir uma tela, gente. E uns anos atrás, não, a gente tinha mais paciência, não se demorava 6 segundos ou 10. Aparentemente, hoje em dia, tem que abrir em 2 ou 5 segundos, senão está perdendo a pessoa. Você está perdendo tempo. E você perde tempo com coisa que não precisa. E somos uma parte disso, não? Temos que lembrar realmente que isso afeta a gente. E nós, como digo, através dessa influência, acaba influenciando outras coisas na nossa vida. Não presta atenção nas pequenas coisas do dia a dia, né? Sim. Uma vez que já foi constatado que a pessoa tem alguns problemas de correção para serem corrigidos na postura. Sim, vamos mostrar na Priscila o que é feito? Porque aí você em casa entende o que é a quiropraxia, né? Porque tá bom. Ops, tá tudo caindo. A gente tem teve a postura inadequada de ontem para trás, porque hoje a gente já vai fazer diferente. O que acontece? Kátia, tem mais ou menos 120 mil quiropraxistas no mundo. 120 mil é bastante. Um pouco mais, talvez, é bastante. Cada um deve estar fazendo 10 ajustes cada dia, ou 10 pacientes, e muito mais ajustes. Ou seja, está acontecendo milhões de ajustes todos os dias, nada acontece. É muito seguro. E o que é o ajuste? Você realinha a coluna? Sim. E o que eu queria dizer também é que está mudando a vida de milhões de pessoas. Uma coisa tão simples, porque essas ações causam problemas biomecânicos, ou seja, físicos, não? Deixa eu pegar aqui a coluna para você, a gente mostra. Obrigado. Peraí. E nenhum químico, outra coisa, vai fazer ações mecânicas que temos que fazer para corrigi-lo. Então, o ajuste que eu faço é uma manobra indolor, não causa dor, rápido, que acaba restaurando função. Mas só quem pode fazer? É uma pessoa que estudou para isso. Se a gente fala assim, é fácil, eu vou também fazer, então agora eu vou começar a fazer quiropraxia na Priscila. Uma tentativa de ajuste pode trazer um prejuízo grande, Tem que ter cuidado. No Brasil, tem que buscar alguém associado com a Associação Brasileira de Quiropraxia, ok? E se for assim, está em boas mãos, com certeza. Sim. Vamos ver então como que é feito? O que você constata aqui na Priscila, por exemplo? Eu acho que você falou sobre o estalo. O que acontece? Tem uma articulação aqui e tem uma cápsula. Então, essa cápsula ajuda a unir os dois lados e quando tem a separação, quando afasta, faz um barulhinho que é e o movimento é pequeno. Então, tira os pensamentos do Arnold Schwarzenegger, dos filmes que a gente já viu, causando grandes problemas, não acontece. Nada disso, olha lá. As mãos assim, ótimo. Estou fazendo essa manobra agora para a região lombar, Não somente para a dor lombar, poderia ser também ciática, poderia ser por uma hérnia de disco lombar. Tem muita gente que vem também, mulheres com problemas menstruais ou prisão de ventre, porque os nervos aqui, quando presos,
não conseguem comunicar com esses órgãos e vêm logo depois e dizem, isso soltou meu intestino, ou não menstruei muitos meses e menstruei agora, entendeu? Não é milagre, o corpo realmente é milagre aqui. E a ação que eu vou fazer agora é muito fácil. Inspira, Pri, soltar. Muito bom. Agora, posso fazer mais um outro lado? Quer dizer, um ajuste simples se a gente for ver. Não tem nada de uma manobra radical. Não, tem vezes que estala, tem outras vezes que não. Ok? Inspira. Solta. Ótimo. Ela nem instalou. Não. Pode sentar. Quando recebeu o último ajuste ontem, não foi? Então tá. Às vezes é assim. Pode sentar, cruza os braços. E deixa eu pegar o microfone para ver o que a Priscila tinha, então. Já que ela está fazendo tratamento, será que... Porque o legal seria se a gente usasse a quiropraxia de uma forma preventiva, né? Preventiva. E que a gente só vai quando tem dor? Então, eu digo para as pessoas, quando começou a cuidar dos dentes? Quando aparecerem, sim. Isso é a coluna. É verdade. Temos essa atitude, ou esse pensamento mais, vou correr atrás quando já está mal. Não, né? É uma lotaria. É terrível. Inspira. Agora aqui... Soltar. Legal. Você tinha alguma coisa? Dores, essas coisas? Eu faço academia, então sinto dor na lombar. Então. E até mesmo exercício. Mas às vezes o excesso de exercício pode fazer isso. Não estou dizendo por causa dela. Mas quem faz exercício também de uma forma exagerada pode sentir isso também, né, Sim, Jason? pode. E não é para dizer não faz os exercícios. É como ter um carro. Se você dirige mais, tem que mantê-lo mais. Não tem jeito. É normal, poucos corpos são perfeitamente equilibrados. Às vezes, quando fazemos o exercício, não fazemos perfeitamente bem para a coluna. E outra coisa, se a gente perceber, a gente tem mais força de um lado do corpo do que do outro, né? Muitas vezes, sim. E tem pessoas, por exemplo, com uma perna mais curta, ou mesmo as tarefas que nós fazemos, quando favorecem um lado mais do que o outro, o que acontece? Encurta um lado. Esse lado encurtado, geralmente... resulta mais força nesse lado quando a pessoa malha, mas não é funcional. Okay? O ideal seria que a gente tivesse a mesma força dos dois lados. Os dois lados. Agora, o último ajuste aqui, aplicamos quando a pessoa tem dor de cabeça, insônia, quando tem, logicamente, torcicolo ou dor cervical. É ajuste talvez que mais assusta as pessoas porque fica perto do ouvido, então soa mais, mas não é para ter medo, é um procedimento seguro, ok? Feito por um quiropraxista, hein, gente? Solta bem aí, legal. Tem um pouco aqui. Ótimo. E mais um. Deixa bem solta aí. Ótimo. Olha lá. Ok. Obrigado. Pronto, gente. Quantos minutos? Geralmente, consulta com o quiropraxista dura entre 5 e 10 minutos. Gente, 10 minutos da tua vida que vão mudar totalmente. Primeiro, tua saúde, sua postura, te ajuda na correção daquilo que é importante, da gente ter as curvaturas corretas da coluna. Exatamente. E não é nossa culpa, mas ninguém ensina a gente desde essa idade sobre a coluna, a fazer sobre a coisa certa, as maneiras para cuidá-lo. Hoje em dia, tem muita informação na internet, ok? Tem pessoas que fazem depoimentos, tem muita coisa sobre quiropraxia para ajudar a pessoa a se informar melhor, porque eu tenho muita sorte, eu trabalho com algo que muda a vida das pessoas. E literalmente tem muita gente sofrendo dor há anos, às vezes décadas, e acho que já esgotaram todas as possibilidades. Você viu agora, é muito simples. Gente, isso aqui eu vou lembrar, viu? Não é místico, não é nada disso. Isso é ciência, quiropraxia. As pessoas acham que é uma técnica muito recente, não é muito antiga, muito antiga, tem 130 anos a quiropraxia, mas o foco na coluna e a relação que a coluna tem com a saúde já começou com Hipócrates. Ou seja, 400 anos antes de Cristo. Então, gente, não é de fato nada recente, mas o que a gente tem que fazer é aprender. Como o Dr. Jason falou, a gente trabalhar com a prevenção, aprender a prevenir as dores. Se a dor apareceu, é sinal que o teu corpo não está legal, busca um médico e aí você vai ter a orientação correta, tá? Para você saber onde tem um quiropraxista na sua região, esse site informa, né? Esse é o nosso site. Esse é o seu, mas tem também as informações também, lá, né? Tem também, tem um link para a associação. www.qjg.com.br. Q de queijo, J de jaca, G de gato.com.br. Lá você tem todas as informações. Doutor Jason, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fica à vontade. Obrigada mais uma vez. Prazer, sempre bom obrigado. Aqui. Obrigada, viu, Pri? Eu agradeço, viu? Obrigada mesmo. Você vê como que a gente tem que começar a prevenir tudo isso, né?